Agora, vamos para a palavra de hoje, em 1 Reis 4. Deus tem falado muito forte essa palavra no meu coração nos últimos meses. Muito forte. 4:29, 1 Reis 4:29. Deus vem falando isso ao meu coração, vem abrindo os meus olhos, vem trazendo discernimento e maturidade para a minha vida em relação a isso. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos o do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio que Etã, israelita, e do que Emã, Calcol, e Darta, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Olhando assim, a princípio, parece que a gente vai falar de Salomão, né? Mas tem um nomezinho aqui que chama aqui, ó, Emã. Quem aqui já ouviu falar de Emã? Porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, até pouco tempo. Emã. Aqui, quem sabe que Emã escreveu um salmo? Salmo 88. Aqui nós vemos que Emã era filho de Zera, descendente de Judá. Eu estava estudando, ele era um levita, ele era uma pessoa que era usada por Deus, sábio, inteligente, conhecedor. A sabedoria que esse homem tinha foi parâmetro para a sabedoria de Salomão. Ou seja, quando falavam de Salomão, Salomão é muito sábio, ele é mais sábio do que Emã. Era mais ou menos assim. E se comparando, trazendo assim, quando eu via muito essa palavra, vinha muito assim na minha mente, assim, por exemplo, o Evandro, o Pedro, o Márcio, era uma pessoa influente, sábia ao falar do Senhor, e toda pessoa que é sábia, que é inteligente, ela é uma referência. Ela traz em si admiração. Ela é um espelho para as pessoas que o cercam. E ele marcou a sua época. Ele marcou a sua geração. Mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar, mas ele está registrado na palavra de vida, na palavra do Senhor. E esse homem, ele foi parâmetro, ele foi influente. Então, ele foi um referencial. E no Salmo, no cabeçalho do Salmo 88, tem a palavra, no meu não tem, mas eu estava estudando, tem a palavra masquil, que do hebraico, tá aí, para confirmar, que quer dizer contemplativo, contemplar. Ou seja, refletir, meditar. O Salmo 88 é um salmo de meditação, de reflexão, ou seja, algo que nós temos que nos aprofundar, algo que a gente temos que meditar verdadeiramente. Assim como Jesus falava assim, em verdade vos digo, é como se esse masquinho fosse assim, em verdade vos digo, preste atenção nesse salmo, porque tem algo profundo que eu quero revelar para vocês. E tipo assim, é algo profundo, não pode ser superficial, tratar como algo insignificante. Então, o que esse salmo tem para nos oferecer essa noite? Qual o ensinamento? O que ele fala? O que ele recomenda? O que nós podemos aprender com ele? O que nós podemos aprender com esse Emã? Aqui também diz, lamentações de um atribulado. Vamos lá. O Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Só um parênteses aqui, puseste-me. Tem situações que a gente sabe que são influências malignas, e nós temos que combater o bom combate, temos que repreender, colocar o inimigo por debaixo dos nossos pés. Mas na vida de um homem de Deus, tudo aquilo que não vem a mando de Deus, vem a permissão de Deus. Se nós estamos no caminho, se nós estamos no Senhor, nós estamos vivendo a sua palavra, a Bíblia fala que o maligno não nos toca. Amém? Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos?
Ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar deste moço. Sob o peso dos teus temores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ou seja, lutas, escuridão e solidão. Foi a palavra dele. É interessante que na maioria dos salmos, sempre tem salmos de cânticos, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor. Muitos salmos, como no Salmo 40, que fala assim, que ele estava esperando com paciência no Senhor, um longo tempo de espera, mas ali diz que Deus ouviu o clamor dele, mudou a situação, mudou o cativeiro, mudou a sorte, transformou aquela situação em bênção, reverteu a maldição em bênção. Mas o interessante é que nesse salmo, que ele é o único na Bíblia que termina com trevas, que termina em escuridão, sem resposta, sem alcançar aquilo, entre aspas, que ele estava esperando do Senhor. E eles são o único. Como diz no Salmo 22, por exemplo, diz, Deus meu, porque me abandonaste. No Salmo 23 fala, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me-arte em verdes pastos. Então a gente vê que esse é um salmo, pelo que eu estava acostumado a ler e entender, ele é um salmo totalmente atípico. Jamais tinha parado para pensar nisso. Acaba em trevas. E o que nós podemos aprender deste salmo, dessa palavra? Qual o entendimento que o Senhor me deu em relação a isso aqui? E a primeira coisa que eu entendo é que a Bíblia, ela é a verdade de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não mente. Até eu vi um grande pensador, um grande sábio falando, que ele falou assim, que se eu fosse fundar uma religião, certamente eu não colocaria Salmo 88 no meu livro. Eu não colocaria. Mas a Bíblia, ela é a realidade. Ela é a verdade. E aqui não fala do que esse homem sofria, qual que era, ou por que ele estava... Dá a entender, tipo assim, que muitas pessoas abandonaram ele, mas não era por isso. Não fala se era uma enfermidade, não fala se ele foi caluniado, se ele, não sei, financeiro, não dá para saber o que era. Por que não dava para saber? Para que eu e você possamos nos identificar nessa passagem. Para que nós possamos nos colocar nesse mesmo lugar. E saber que nós nos enquadramos aqui. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva e eficaz e traz o quê? Discernimento. Pedro falou que a palavra de Deus é o quê? É ela que testifica do quê? De vida eterna. Passarão céus e terras, mas as palavras do Senhor, ela jamais passará. Ela é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela não mente. Ela jamais volta vazia. Talvez você veio aqui hoje, está sofrendo, passando por momentos de luta, mas essa palavra aqui, ela é rema para as nossas vidas. Ela vem de encontro ao nosso coração, porque Deus é fiel. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram-se os rios, ou seja, perda, sopraram-se os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ou seja, Deus nunca prometeu uma caminhada tranquila, mas Ele prometeu uma chegada segura. Ele está falando, na sua vida, os rios vão transbordar, vai vir vento forte, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter adversidades, mas se a sua casa estiver sobre a rocha, você vai chegar. Você vai chegar lá do outro lado. Você vai chegar no seu alvo. Você vai chegar onde você espera. Porque o tempo presente, as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, diz a Bíblia. Então, Jesus já está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter sofrimento, no mundo vocês vão passar por tribulação. A vida, a passagem nossa na terra não vai ser um mar de rosas. A passagem da nossa vida vai ter momentos, vai ter situações onde você vai clamar,
na mesma hora, no outro dia, no mesmo instante, você vai alcançar a sua resposta, você vai ter o seu milagre, você vai ter a sua cura, você vai ter a sua resposta. Mas vai ter momentos onde você vai ouvir o silêncio de Deus. Como diz a palavra, você vai ver os rios transbordando, você vai ter perda, você vai perder oportunidade, você vai ser abandonado por amigos, como ele diz, menciona muito nessa palavra, que ele não tinha um amigo para recostar a cabeça dele, porque o final dele, tudo que ele tinha era trevas, ele não tinha ninguém, ele não podia contemplar ninguém. E quantas vezes a nossa vida não é desse jeito? Nós esperamos um auxílio, um reconhecimento, um abraço, mas nós escutamos o quê? O silêncio. E a Bíblia fala que o dia fala do dia mau, acho que é Efésios que fala do dia mau, que temos que usar a armadura de Deus para resistir o quê? O dia mau. E resistir o dia mau é estar firmado na onde? Na rocha. Jesus é a nossa estabilidade. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio. Outra coisa que eu aprendo nessa palavra, que mesmo os fiéis, os justos, os honestos, os piedosos, aqueles que têm boa índole, que estão aqui diretamente segunda, quarta, domingo, sábado de jovem, que prega, que faz o evangelho, que são dotados de sabedoria, de inteligência, passam por momentos complicados, momentos difíceis, momentos além da nossa compreensão. Você pega na palavra, você pega Elias, viu Deus mandando fogo do céu, fez grandes milagres, Deus operou. Onde Elias foi parar? Teve uma época na vida dele que ele foi para onde? Para uma caverna. Elias foi para uma caverna. Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, Deus fazia milagres, fazia prodígios, mas chegou um tempo na vida dele que ele foi perseguido, e ele se encontrou com um monte lá, na caverna também, estava lá, perseguido pelo rei. Moisés, a mesma coisa, homem chamado por Deus, Deus fazia milagres, fazia sinais, e Moisés teve que sair da terra do Egito e para o deserto e ficar um bom tempo lá, um tempo de sofrimento, um tempo de luta. Não, e assim, de luta, por que nós queremos fugir tanto do sofrimento? Isso que Deus falava, por que a gente quer sofrer? Lógico que a gente quer fugir, lógico que a gente não quer passar, mas é inevitável. Eu estava estudando e estava falando assim que a palavra atribulado na Bíblia aparece 43 vezes na Bíblia. Mas é bom que a Bíblia fala, onde mudou o pecado, superabunda a graça de Deus. Feliz, abençoado, aparece 98 vezes, quase o dobro. Mas na verdade, por mais que apareça abençoado 98 vezes, ou aparecesse 1000 vezes, não vai encobrir o fato que existe tribulação, existe luta nas nossas vidas. E isso vai nos forjar, vai nos capacitar e vai fazer nos viver conforme a vontade do Senhor. Então, nós já aprendemos o quê? Que você pode ser piedoso, você pode estar aqui diretamente, como você pode tirar o Evandro, ou o Marcos aqui, o Pedro. São pessoas como nós. Assim como esse homem era um homem como nós. Ele era um homem sábio, ele foi referência para a sabedoria de Salomão, ele era exemplo. As pessoas olhavam para ele com admiração. O que ele tinha feito para passar por isso? Por que ele tinha feito? O que Jó fez para passar por isso? Já assim, eles eram perfeitos? Como eles são perfeitos? Eu sou perfeito? Raul é perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Estamos longe disso. Mas a Bíblia mostra que mesmo você sendo piedoso, você sendo fiel, você vai passar por luta. E o que você fez para isso? Você não fez nada. Infelizmente, o sofrimento é o resultado do pecado de Adão e decorrência do pecado de Adão. Nós estamos nesse plano, nós estamos neste mundo, e nesse mundo vai ter luta, vai ter aflição, nós vamos ter que combater o bom combate todos os dias da nossa vida, e no final de tudo nós vamos contemplar a vitória e a resposta de Deus. Assim, é que eu estava lendo, o sofrimento que eu tinha colocado. O sofrimento é o resultado geral em decorrência do pecado de Adão. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, Adão, quando ele pecou, ele entregou na mão do inimigo esse poder. 2 Coríntios 4,4 diz que os cegos entendimento, que o inimigo cegou e os cegos entendimento é que não vejam luz do Evangelho. E Romanos 3,23 que destituídos fomos da glória de Deus. Então, eu estou aqui querendo trazer sofrimento. Marcelo, você quer trazer uma palavra de sofrimento, de derrota? Não. Quero trazer uma palavra de alívio, de conforto, de ensinamento, para que você não carregue o fardo. Muitas vezes você vai passar por luta, uma luta muito mais forte do que você imagina, e muitas vezes você joga esse peso sobre as suas costas. Às vezes você está esperando uma resposta em relação ao familiar, em relação ao filho que se perde nas drogas, que não tem auxílio, não tem nada. E por que você passa? Você não passa por... Porque, infelizmente, nós estamos nesse plano. E por que nós aprendemos? O que nós aprendemos com isso? Que isso aqui não é o céu, gente. Isso aqui é a terra. Isso aqui é passageiro. As nossas dores serão findas na glória. As nossas dores serão findas quando nós estivermos lá com o Senhor, nas alturas. Isso aqui é passageiro.
Isso aqui serve também para a gente ansiar a volta de Cristo, acabar com esse sofrimento. O sofrimento também serve para a gente abominar, ter raiva do pecado, entre aspas assim, se crucificar, falar assim, o mundo está decaído. O sofrimento existe porque esse mundo é decaído. Mateus 6,19, Lucas 12,33, que é assim, que nós temos que juntar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, e sofrimento e dificuldade também serve para isso, para nos desapegar das coisas desse mundo. Para nos desapegar. Às vezes nós colocamos muito no nosso coração, naquilo que nossos olhos veem e deixamos de atentar, porque realmente, o que é, como eu costumo dizer, o que é pão, o que realmente vai ficar para a vida eterna. Eu estava lendo um livro esses dias do Eugênio Peterson, que ele estava falando assim, que nos Estados Unidos, e hoje se vê muito no Brasil, hoje nós temos liberdade, entre aspas, uma liberdade religiosa. Você pode sair na rua, você pode orar por qualquer pessoa, você pode expressar sua fé, você pode clamar pelo nome de Jesus, você pode profetizar, você pode fazer, tipo assim, você é livre. Mesmo que tivesse todo o impedimento político, uma recessão, ou no sentido de um plano político te impedindo de fazer isso, em Cristo você é livre. Em Cristo você é livre. Mas o que acontece? Que o povo, muitas vezes, que está usando, em vez de usar a liberdade de Deus para glorificar e exaltar o nome de Deus, o que eles estão fazendo? Estão proclamando as suas placas, as placas de igreja. Não se fala mais, Cristo fez a obra, Cristo fez isso, Cristo fez aquilo, não. Não, vem aqui na minha igreja, porque a igreja intercontinental, sobrenatural, maravilhosa. Vocês estão entendendo? As pessoas, em vez de usar a liberdade de Cristo para vivermos uma vida de fé, para enaltecer o nome do Senhor, estão vivendo placas, vaidade. Ou seja, tanto lá como aqui, nós estamos vivendo uma vida, tipo assim, estamos vivendo um evangelho, não falo assim nós, aqui estou falando uma igreja num todo, vivendo um evangelho material, um evangelho de eu preciso possuir, eu preciso ter, não que o Senhor não vá abençoar, não que o Senhor não, a palavra diz lá em Hebreus que Ele tem prazer em abençoar, tem prazer em galardoar, como diz, mas na oração do Pai Nosso, ele nos promete o pão de cada dia, o pão de cada dia, é o sustento, o alimento e a provisão e o trabalho. Agora, lógico, se Deus é soberano, Ele tem o governo, se Ele quiser te abençoar, Ele te dá recurso para um carro, te dá riqueza, dá o dom de adquirir riquezas, Ele faz, não compete a nós, mas sim ao Senhor. Por isso que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas aí ele mencionando ali no livro, que o povo, tanto lá, e eu vejo assim, o povo tem aversão a sofrimento, como se fosse algo, meu Deus, por que eu estou passando isso? Será que eu sou culpado? O que eu fiz isso? Faz parte, gente. Sofrimento faz parte do pacote. Infelizmente, lá na primeira carta aos Pedro, sofrimentos tem mencionado no mínimo 15 vezes. Ou seja, faz parte. Não tem como fugir. Nós vamos passar. Combater o bom combate, guarde a sua fé. Mantenha-se firme. É a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. E a bênção do Senhor é ter Ele, é ter o abençoador. A bênção é ter Cristo. A bênção é ter estabilidade no Senhor. É Ele que tira de um charco de lodo e firma sobre umas rochas e coloca os seus pés e traz estabilidade. Muitas vezes os nossos sonhos serão abortados. Tem coisas que muitas vezes nós não vamos alcançar, gente. Por quê? É como eu estou falando. É no céu, velho. Nosso galardão é no céu. Nossa recompensa vai ser no céu. Lógico, nós louvamos o Senhor, engrandecemos porque Ele é galardoador. Na maioria das vezes Ele realiza. Mas e quando Ele não realiza? Ele continua sendo Deus. Quando Deus está fazendo, nós nos alegramos, glorificamos o nome do Senhor, mas quando Ele não faz, nós mantemos a nossa fidelidade. Sermos fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque aquilo que Ele te prometeu é lá. A Bíblia fala em Hebreus que muitos morreram sem alcançar a promessa. Os profetas, os patriarcas, eles ansiavam a promessa. E muitos morreram sem ver. E que promessa era essa? De ver o Messias, de ver o remanescente fiel. E eles morreram sem ver. Hoje eles contemplam, hoje eles sabem. E quantos que são mortos sem ver quando Jesus chama? Continue lutando, mesmo que chegue ao final da sua vida. Eu vou lutar, entre aspas, trazendo para o lado material, para o lado profissional, eu vou lutar até o fim para chegar num time grande. Eu sabia que eu tinha condição, eu sabia que eu tinha capacidade, tinha técnica para isso, mas não cheguei. Vi muita gente inferior tecnicamente que chegou. Mas isso vai me revoltar? Não, não vai. Meu Redentor vive e um dia eu vou me encontrar com Ele. Esse é o maior galardão que nós vamos ter. No versículo 14, no Salmo 84, que eu aprendo, nós já aprendemos o que nesse Salmo? Que a Bíblia é a verdade de Deus, ela
ela é infalível, ela é rema. Nós podemos nos identificar com os exemplos que se encontram nela. No 88, 14. Nós vemos que mesmo os santos, os fiéis, como o Raul pregou naquela quarta, os profetas não passaram perseguições, não passaram por luta. Por que nós não vamos passar? Por que nós não vamos ter? Falando, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, vai encontrar, vai ganhar. Aí aprendemos que mesmo os santos, os fiéis, às vezes você passa por luta, uma luta intransponível, você coloca esse peso sobre as suas costas. O que eu fiz, cara? Por que eu estou nisso? Não, muitas vezes, lógico que você tem limitações, você tem erros, você tem falhas, você não é perfeito. Lógico que Deus precisa te aperfeiçoar, até porque lá em Filipenses diz que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Nós estamos passando pelo aperfeiçoamento. Por que essa aversão? Aí, assim, eu vejo aqui mesmo no Coemã, ele falando que ele vai descer a sepultura, que isso, que aquilo. E, tipo assim, muitas vezes ele dá uma dimensão muito maior para a luta que ele está passando. Estou falando que seja leve, não. Até porque a Bíblia não revela. E nem estou falando para a sua também que ela é leve, e nem a minha. Mas, se você notar, ele está falando assim, que de manhã ele já acordava orando, tipo assim, se renovava a misericórdia na vida dele. Diz lá que ele era sábio. E se ele era sábio, foi comparado com Salomão, ele era exemplo. Ele tinha sabedoria para falar. Então, até mesmo nisso aqui, e nessa situação que ele estava falando, com certeza Deus dava muita sabedoria para ele falar para os outros, porque senão ele não seria comparado a um homem sábio da sua época. Ou seja, ele tinha muitas coisas para glorificar e exaltar o nome de Deus. Lógico que isso aqui é um salmo, ele estava ali na intimidade com Deus, orando e clamando ao Senhor. No 14 diz assim, ó, porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Outra coisa que eu aprendi. Você como cristão, quando você está em Deus, na palavra, você está recebendo, você suporta tudo, amado. Você suporta tudo. Você aprende a lei do contentamento. Vou até ler, depois quero que vocês abram em Filipenses 3. Você suporta tudo quando você está em Cristo. Como diz lá em Mateus 7, que eu estava falando, transborda rio, vem vento forte, vem vendaval, vem perseguição, vem isso, vem aquilo. Você suporta tudo, mas você tem uma coisa que o cristão verdadeiro, o crente verdadeiro, ele não suporta, ele não aguenta, é ficar sem Deus. Ficar sem resposta de Deus. Você pode estar na luta, você pode ter conta para pagar, você pode ter perseguição, as pessoas podem te abandonarem, não pode reconhecer o que você fez para ele. Mas quando você vem na igreja, a palavra vem ao seu coração, parece que tudo é secundário. Quando você vai no seu quarto, você dobra o seu joelho, você sente aquela chuva de Deus, aquela presença de Deus, você fica escondido, como diz assim, na nuvem de glória. Mas, irmão, quando você tem tudo, quando você vem na igreja, você não sente Deus, cara. Isso é a maior dor do cristão. O cristão suporta tudo, menos a ausência de Deus. Menos a ausência do Senhor, uma palavra. É bom demais quando você vem e fala assim, Deus vai te recompensar, você vem com uma enfermidade, Deus naquele dia, justo naquele dia traz uma palavra de cura. Você está em dívida, Deus traz uma palavra de prosperidade, que Deus vai te honrar, vai te tirar desse estado de dificuldade. Mesmo que aos seus olhos você olhe e fala assim, vai ser daqui uma semana, mas aquilo ali te enche, irmão. Te dá uma força, te capacita. Mas o duro quando é o silêncio de Deus, que você clama e faz. Deus não fala, em silêncio. Isso mata. É ou não é verdade? Então, outra coisa que eu aprendo assim, a coisa que ele foi mais assim, veemente foi nisso aqui. Senhor, você não escuta quando eu estou clamando, parece que parece que seu ouvido está tampado, você não me escuta. O crente verdadeiro eu aprendo aqui, que a Bíblia é a verdade, que mesmo os santos e os fiéis padecerão perseguições, passarão sofrimentos, mas uma coisa que eu aprendo, o crente fiel ele suporta tudo, menos a ausência de Deus. Quer ver? Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, ou seja, nós temos comunhão, nós fazemos parte dos sofrimentos, conformando-me, ou seja, você se conforma, porque Cristo te basta. Você aprende da lei do contentamento, com Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 4, aí Paulo brinca, né, de falar. Aí Paulo brinca. 4:11.
Quando 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, ou seja, o qual também já tinhei antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Existem tempos de honra, tempos de humilhação. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo passou fome? A palavra diz que ele passou fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O cristão suporta tudo, menos a ausência de paz. Porque a paz de Deus traz discernimento, traz entendimento e traz sabedoria para o nosso caminho. E outra coisa que a gente aprende com o sofrimento é a oração. Você pega aqui nos versículos 1, 9 e 13, no Salmo 88, outra coisa que a gente aprende, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, que mesmo os fiéis, os justos padecerão perseguições, que o crente suporta tudo menos a ausência de Deus. E nós aprendemos o quê? Que nós não podemos parar de orar, jamais. Mesmo que Deus pareça demorar em atender. Não tem uma passagem lá da mulher que ficou incomodando? Deus dá exemplo, não pode parar. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. 9. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. E 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. Antemanhã já se antecipa de Ti a minha oração. Dia e de noite, de madrugada, acordava, levantava, orava sem cessar, proclamando, reivindicando, lutando, combatendo o bom combate. Ou seja, argumentando. Ele estava argumentando. Já, os versículos só para mencionar onde que está, como o Raul sempre fala, Isaías 41, 21, que fala, entrar em juízo com Deus, que nós temos que entrar em juízo com Deus, Salmo 142, 2, que devemos apresentar as nossas queixas diante do Senhor. Apresentar, entrar em juízo com Deus é argumentação, isso é sinal de maturidade, é sinal de saber de quem Deus é, o que Ele pode fazer, o poder dEle, a glória dEle, claro que respeitando o seu tempo, que tudo tem um tempo determinado para o Senhor, tudo tem um tempo determinado para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Então orar é argumentar, é orar motivado pelas ações corretas, é argumentar com Deus, Senhor, isso aqui está trazendo glória para o Senhor? Eu te respeito, o Senhor é soberano, mas isso traz glória? Os mortos te louvarão, ele começou a falar isso. Isso aqui vai trazer honra, vai trazer louvor, vai trazer exaltação para o teu nome. Isso é sinal de maturidade, reconhecer quem Deus é. Então nós aprendemos isso também. Nós podemos parar de orar jamais. Temos que buscar, clamar, combater, orar, está sempre incessantemente, como a palavra diz. E a última coisa que eu aprendo, a quinta coisa, né? Eu falei, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, que os mesmos os fiéis padecerão perseguições, que o crente suporta tudo, menos a ausência de Deus, que nós temos que orar incessantemente, como Emã orou, como vários exemplos da nossa vida e da Bíblia oraram. E a última coisa que eu aprendo, que é justamente isso que o Raul falou, esse salmo se aplica a Cristo. A Bíblia fala lá em Isaías 53, 35, fala lá que ele foi o quê? Homem de dores, foi moído pelas suas iniquidades, foi transpassado, foi humilhado, como cordeiro mudo desceu. Diz lá em Lucas 9, que não tinha aonde reclinar a cabeça, não tinha onde Jesus reclinar a cabeça. Não tinha uma casa, não tinha, a Bíblia fala. Em 1 Pedro 2, 21, que fala assim, que deixando nós os exemplos para que seguimos os seus passos, as suas pisaduras. E em João 16, 31, para terminar, em João 16, 31, gostaria que você abrisse. 33. E essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gostaria que você se levantasse. Amado, não sei se você entendeu o que Deus trouxe nessa noite. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Mas Jesus está dizendo que você vai passar por luta, adversidade, não porque você fez algo de errado. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
Você vai sofrer, mas sabe que em mim você vai ter paz. Você não fez nada para merecer isso. Não que você seja merecedor, não é nesse sentido também, mas também você não fez nada demais para estar passando por uma luta tão grande, uma dificuldade tão grande, para o teu sonho ter sido ceifado, você não ter alcançado muitas vezes aquilo que você propôs no seu coração. Mas em Jesus você tem a paz nesta hora. Amados, 1 Pedro 4,12, gostaria que vocês fechassem os seus olhos, enquanto eu vou lendo essa passagem, e o Senhor vai ministrando no seu coração. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque a prova da vossa fé, para mim, é mais valiosa do que o ouro, diz o Senhor. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ela não é extraordinária, amada. Ela é extraordinária a partir da nossa perspectiva humana. A partir do ponto da perspectiva de Deus, quando olhamos de cima para baixo, ela é leve e momentânea. Pelo contrário, alegrai-vos, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na árvore da vide, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo assim se alegre no seu Deus, a rocha da sua salvação. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus. Porque assim como os perseguiram os profetas, assim como Cristo foi perseguido, sofreu, não tinha sua cabeça onde reclinar, muitas vezes será assim na minha e na sua vida. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se intromete em negócios de outrem. Não seja hipócrita. Muitas vezes você vai sofrer sim, muitas vezes vai ser consequência também da sua negligência, do seu pecado, do seu caminho errado, muitas vezes, mas não queira transparecer algo que muitas vezes não é, que não condiz com a situação. Muitas vezes a gente passamos lutas, sofrimentos, sim, e muitas vezes somos culpados também. Mas se sofrer como cristão, piamente, buscando, clamando, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, clamando dia após dia, de noite, não que precisa ir de madrugada, mas de madrugada, vindo na reunião de oração de segunda-feira, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso não, deixe que os outros falem. Se alguém acha que é pecado oculto e escondido, fala para ele que no Salmo 88 teve um homem que era sábio, foi referência de sabedoria, e muitas vezes está passando a mesma coisa que você está passando. Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Porque nós já não somos mais pecadores, somos justificados pelo sangue de Cristo. Somos justificados pelo Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz, por aquilo que Ele conquistou. A nossa vergonha, o nosso opróbrio, a escrita de dívida que era contrária a nós, Ele cravou na cruz. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, como eu falei no começo, você entregou a sua vida ao Senhor, o maligno não te toca. Tudo que não vem a mando de Deus, vem a permissão de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. E se você não teve a oportunidade ainda, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Se você está sentindo o toque, o chamado de Deus nesta hora, se renda. Não foi você que escolheu a Ele, mas Ele deixou a sua glória e te escolheu. E morreu a morte de cruz para que você tenha a vida dEle na sua vida. E que você tenha uma vida firme, constante, firmada na rocha e intransponível. Vontade de Deus. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia, Deus. Como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é rema para as nossas vidas. Ah, Senhor, passarão céus e terras,
Mas a sua palavra, Senhor, ela jamais passa sem antes se cumprir, Pai, nas nossas vidas, ó Deus. A palavra diz que devemos lançar sobre o Senhor, Pai, o nosso fardo. Quantas vezes o inimigo, Pai, nos engana porque ele é acusador, mentiroso, tentando jogar sobre nós, Deus, um cargo, uma carga, um peso, um ônus que o Senhor já levou, Pai. A escrita de dívida que era contrária contra nós, Senhor, o Senhor cravou na cruz. Senhor, hoje eu aprendi que muitas vezes eu sofro, não porque eu esteja fazendo algo de errado, mas, Pai, eu aprendi porque muitas vezes o sofrimento ele é resultado, Senhor, de um mundo decaído. O sofrimento, Senhor, é resultado, Senhor, da decorrência do pecado de Adão. Ah, Senhor, a palavra diz que os profetas sofreram perseguições. O Senhor foi um homem de dores. O que isenta, Senhor, nós de passarmos por lutas, por adversidades. Como diz agora, Pai, em 1 Pedro, não estranheis o fogo ardente que está em meio de vós, destinado a provar-vos. Ah, Senhor, a prova da nossa fé é mais valiosa do que o ouro e produzirá em nós um peso eterno de glória, Deus. Tira nessa noite, Pai, aquele que chegou nessa noite aqui cansado, se culpando, achando, Pai, que está sofrendo de alguma enfermidade, que a porta de emprego não se abre, que não tem o recurso financeiro porque lhe falta fé, porque tem orado pouco, isso ou aquilo. Não, amado. Não é por força, não é por violência, não é pelo muito fazer, não é pelo muito falar. Deus é Pai, Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece o teu coração. Não importa o que os outros julguem, não importa o que os outros formem de opinião ao seu respeito, Deus te trouxe essa noite para dizer que o seu Redentor vive. E em breve você irá de contemplar com os seus olhos. Receba, o Senhor te trouxe nessa noite para receber alívio, receber o bálsamo, receber o encorajamento e o conhecimento que nesse mundo padeceremos perseguições, mas que nele nós podemos ter bom ânimo, que nele nós temos paz, que neles nós temos a certeza e a convicção, nós temos esperança, nós temos fé no futuro, que isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo e que um dia iremos contemplar o nosso eterno peso de glória muito excelente. Andarás sui canta lá cheio. Tu és santo, fiel. Tu és santo, Senhor. Queremos ser co-participantes, Pai, do teu sofrimento, para que possamos exultar, Senhor, contigo na glória, Senhor. Para que possamos exultar contigo, Senhor, nos céus e no mais altos céus um dia, Pai. Um dia nos encontraremos com o Senhor, Pai, onde as nossas dores serão findas, ó Pai. Onde desfrutaremos do gozo eterno, Pai, e profundo. Receba nessa hora do Senhor e da parte do Senhor a paz, a alegria, o amor, o conforto, o abraço de Deus. Filho, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas adversidades, e o melhor ainda está por vir, meu filho. Um dia nós sentaremos e cearemos todos nós juntos como uma família, como o corpo de Cristo. Por isso, não deixe de congregar como igreja, vendo que o dia se aproxima. Continue vindo à minha casa, orar, se fortalecer, fortalecer o próximo, fortalecer o seu irmão, porque o dia se aproxima. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, a presença de Deus, o discernimento e a glória de Deus, o amor, a bondade de Deus inunde seu coração nesse momento. E que você volte para sua casa com convicção e certeza que você suporta tudo, menos a ausência de Deus. E Ele disse que Ele é o Emanuel, que Ele estaria contigo todos os dias. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, Ele se manifesta dentro de você. Oh, que o Senhor te acumule de bênçãos, que o Senhor te dê paz, que
Que o Senhor te dê discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Vá para sua casa em paz, com a certeza que aquele que é por nós, se Ele é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vencedores, porque nós temos Cristo, nós temos o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.